Oi, pessoal. A proposta de emenda à Constituição que trata sobre a redução da maioridade penal será analisada por uma comissão especial na Câmara dos Deputados. Se aprovado, o texto passa ainda pelo plenário da Câmara e do Senado. Essa discussão é antiga e divide opiniões. Nossa entrevista de hoje explana o assunto e esclarece qual a realidade dos menores privados de liberdade aqui na Paraíba. Estamos recebendo a presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, Sandra Marrocos. O Câmara Aberta começa agora. Você de casa nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Presidente, também bom tê-la aqui na TV Câmara mais uma vez, bem-vinda. Prazer, Lael, dizer que é um prazer imenso, né? Prazer imenso também falar com as pessoas que assistem a TV Câmara, parabenizar a equipe, né, pelo formato, pela maestria do programa. Vocês estão de parabéns. A gente agradece mesmo. Obrigada. Ano passado, a gente lhe recebeu aqui para o Câmara Debate sobre a redução da maioridade penal. O delegado Pedro Ivo fez parte também. E a senhora, dali, já demonstrou a sua posição contra essa redução. De lá para cá, algo lhe fez mudar de ideia ou a senhora está ainda mais convicta que não deve existir essa redução? Só, Lael, assim, questão de convicta, porque é uma questão de visão de mundo, né? Eu acredito de verdade que o mundo pode ser mais justo, que as injustiças precisam ser... elas precisam ser extintas, elas não precisam existir, né? E você propor a redução da maioridade penal, antes de mais nada, é você tratar consequência como causa. Você não pode tratar dessa forma. E eu sempre coloco algo que tem que ser refletido fortemente. Não é simples, assim, simplesmente você ser contra ou a favor da redução da maioridade penal. É um tema complexo. E esse tratamento de ser contra ou a favor é muito simples. Então, a gente tem que tratar da complexidade do tema. E aí você tem que ver qual é o olhar que se tem, né, em relação aos adolescentes, homens e mulheres. E eu tenho a honra, né, agradeço ao Divino por estar hoje à frente da política de socioeducação no estado da Paraíba. E dentro desse espaço, assim, me fez ter cada vez mais a convicção de que a redução ela não contribui em absolutamente nada para as pessoas que têm ideia, né? Hoje nós temos na Paraíba aproximadamente 600 adolescentes privados de liberdade, seja na provisória, seja na internação, seja na semi-liberdade. E tem um discurso que se coloca, que a gente tem que desconstruir, é de que o adolescente que comete algum ato infracional, ele não paga, né, por esse ato. Óbvio que ele está, sim, sendo, né, responsabilizado pelo ato que cometeu. De que maneira, presidente? Justamente, né? Tem marcos legais, né? Nós temos 2 marcos legais dentro da política de socioeducação. Primeiro, o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é que esse estatuto diz? E aí foi uma conquista do povo do país, uma conquista dos movimentos sociais organizados e algo que delimitou bem qual seria a questão de como esse adolescente seria responsabilizado. Se o adolescente é apreendido, ele passa primeiro 45 dias na provisória. Nesses 45 dias, ele pode ser liberado para voltar para o território, para voltar para o convívio em sociedade, ou ele pode ir para a internação. E no caso, assim, quando ele chega na internação, o que é que o Estatuto diz? Que esse adolescente não pode passar menos de 6 meses, nem mais de 3 anos privados de liberdade. E muitas pessoas, né, colocam, e eu quero deixar um dado assim super claro. Então, esse é o que o Estatuto determina e é isso que é feito. Agora, dentro das unidades de internação, todos os direitos do adolescente são garantidos, porque a população tem que ter claro uma coisa. O único direito que esse adolescente perdeu com um ato infracional foi o direito de liberdade. E ele pode passar até 3 anos privado de liberdade na internação. Ele pode vir a passar mais 3 anos cumprindo uma medida de semi-liberdade e ele pode passar mais 3 cumprindo uma liberdade assistida. Ou seja, se um adolescente comete um ato infracional, ele pode passar até 9 anos de medida. E isso precisa ser dito. E eu digo isso assim aos adolescentes de forma muito especial para que fiquem atentos. E outra coisa, você tem que... Então, dentro da unidade, a gente tem escola numa parceria muito boa com a Secretaria de Educação. Para você ter ideia, e aí eu falo com muita felicidade, no último Enem nós tivemos 8 adolescentes, homens e mulheres privados de liberdade que passaram, que hoje estão na universidade, né? Estão matriculados na UFPB, na UFCZ, ou seja,
prova do que falta é a oportunidade. Você tem oficinas terapêuticas e ocupacionais, a Fundac hoje conta com mais de 20 oficinas, nós temos o Pronatec, que é o curso profissionalizante. Eu estou há 2 anos lá, nós já certificamos mais de 200 adolescentes e assinamos a pactuação, já estamos com a garantia do recurso, né, com a garantia da pactuação de 406 adolescentes privados de liberdade vão participar de cursos, né, já está começando em breve, semana que vem vai estar iniciando esses cursos, através do IFPP, numa parceria bacana, ou seja, ter clareza de que eles são privados de liberdade e que existe um contexto de socialização e de construção de oportunidades para que eles voltem para o território com profissão, que eles voltem com reflexão, ou seja, eles recebem de fato, usando esse termo que alguns gostam, que é a questão da punição. Algumas pesquisas recentes, eu estava observando no jornal, repercutiu de semana passada para cá, mostram que quase 90% da sociedade brasileira se demonstra a favor dessa redução. O que é que a senhora aponta que o povo brasileiro está pensando do assunto e por isso quer ver o adolescente de 16 anos no presídio? Olha só, o que é que se coloca? Primeiro, assim, se tem um apelo muito forte, midiático, né? Midiático, de que, assim, quando acontece algo de grave, nunca ninguém vai me ouvir dizer que um adolescente que comete um ato infracional gravíssimo, a exemplo de homicídio, latrocínio, e deixar claro uma coisa, antes de entrar propriamente na resposta à sua indagação, né? Apenas 5,5% dos adolescentes hoje no país privados de liberdade cometeram um ato infracional grave, que é a questão do latrocínio e do homicídio. Esses dados não justificariam uma redução. Uma outra coisa que a mídia usa assim fortemente é que o aumento da violência se dá por culpabilidade dos adolescentes e que com a diminuição da idade penal, nós vamos diminuir a violência. Isso é uma coisa irreal, isso não existe, isso não está associado ao contexto e isso faz com que a população, é aquela história que eu coloquei no início, é você tratar consequência como causa, você colocar que os adolescentes são os verdadeiros culpados, né? E aí você tem que pegar esse adolescente e contextualizar. Quando eu estava vereadora aqui nessa casa, com muita honra, né? Amei o momento que eu passei aqui no parlamento. Nós apresentamos o primeiro mapa da violência do mapa da violência, né, no país inteiro, feito pelo Ministério da Justiça. Naquele momento se apontava 3 fenômenos, Lael, 3 fenômenos que a gente precisa avaliar. Primeiro, e aí esses programas sensacionalistas, eles trazem muito. Se percebam, a grade vai aumentando, 3 coisas que não é natural e a população tem que entender. Primeiro, a criminalização da pobreza. É como se toda pessoa que vivesse em situação de pobreza fosse criminosa. Depois, a naturalização da violência. É você apresentando um clima bárbaro, você um assassinato. Na hora do almoço, 5 vezes, numa coisa apelativa, para que as pessoas achem que é natural. E não é natural, violência não é natural. E um outro que bate fortemente nessa temática, que a gente linka direto, que é a questão do extermínio da juventude do meio popular. Isso já se apresentava. E isso se reflete hoje no quadro que a gente tem na Fundação. Como é, se você me perguntar, qual é o perfil dos adolescentes que estão hoje privados de liberdade, na Paraíba e no país inteiro? Eles são, e aí isso precisa ser avaliado, eles são hegemonicamente, quase que na totalidade, oriundos do meio popular. Vive no seu contexto uma situação de negação de direito no seu território. São quase que na totalidade da raça negra, ou seja, eles são jovens, eles são pobres e eles são negros. Isso é real e isso já se apresentava, quando eu fiz a sessão aqui, o mapa da violência já apresentava para esse cenário. Um outro cenário que se apresentava naquele momento e reflete hoje é a questão da inserção do narcotráfico e do crime organizado. Chegava naquele momento o crack fortemente, uma droga que chega também como uma forma de extermínio da nossa juventude. E você, ao invés, esse mesmo povo, sabe, que fica com esse discurso fácil, para ter 90% de aprovação da população, de que reduzindo a maioridade penal vai diminuir a violência, foi o mesmo que se negou a construir política de prevenção. Porque se a gente investir em escola em tempo integral, se a gente investir em política pública para a juventude, com certeza a quantidade de adolescentes que vão cometer ato infracional e que vão ficar privados de liberdade vai reduzir muito. A senhora deixa claro aí que são várias áreas, para a gente tratar da causa, né? São várias áreas que precisam funcionar
saúde, educação, tem a mídia que pode estar influenciando negativamente, né? Alguns programas como a senhora cita. É muita coisa envolvida, presidente. O poder público tem hoje consciência que precisa estar em sintonia, com todas essas áreas em sintonia, para se conseguir resultados efetivos? Olha só, Lael, quando a gente vem num programa como o seu, ai, que coisa maravilhosa. Aquela entrevista que a gente fez, assim, a repercussão foi fantástica, porque é um programa com qualidade. É um programa que passa o debate que está acontecendo, mas que dá voz para que se escute. Em 2011, nós tivemos a questão da divisão da política da criança e do adolescente. O Estado, e aí o Estado da Paraíba também, né, ficou responsável pela política de alta complexidade, que é a privação de liberdade. As outras, inclusive a liberdade assistida, tem que ser feita pelos municípios. E aí a gente precisa ter o ciclo. Eu digo que é um ciclo. É um ciclo de política pública onde você linka todas as políticas direcionadas à juventude, na saúde, na educação, no esporte, no lazer. E aí você investe em escola em tempo integral, porque quando a creche é fundamental para libertar as mulheres, porque as mulheres têm onde deixar seus filhos para estudar. Só que quando chega na adolescência, essas mesmas mulheres que tiveram espaço de deixar a creche, vê o seu filho ou a sua filha sem esse espaço da escola em tempo integral, que o governador Ricardo Coutinho, quando era prefeito dessa cidade, ele investiu muito. Nós podemos também... Então, a escola em tempo integral é uma das maiores ferramentas para a gente conseguir fazer com que a gente reduza a questão da desigualdade e a questão da privação de liberdade no adolescente. Os cursos profissionalizantes. E aí eu queria parabenizar o companheiro Ricardo, o governador desse estado, por investir em escolas profissionalizantes. A gente precisa fazer com que isso aconteça. Então, eu acho que os governos municipais, eles precisam trabalhar mais, porque a prevenção se dá no município, no território do município. Vamos fazer uma pausa rápida para o intervalo. Logo na sequência, continuamos essa entrevista com a presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, Sandra Marrocos. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa.
A Câmara Aberta está de volta, hoje discutindo a redução da maioridade penal e a situação de menores privados de liberdade aqui no Estado. Nossa convidada é a presidente da Fundação de Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, Sandra Marrocos. Presidente, a presidente Dilma Rousseff, inclusive, já se posicionou contra a redução, né? Qual o reflexo que a senhora acha que poderia causar colocar mais essa demanda no sistema penitenciário brasileiro? Ai, que bom, Léo. Assim, é uma pergunta inteligente, que dá para a gente apontar dados, né? Assim, a gente tem que ter clareza de como está hoje. Levou-se a discussão na Comissão de Constituição e Justiça do Congresso, e aí a votação pela redução foi favorável, só que tirou-se uma comissão especial. Queria mais uma vez solicitar aos deputados da Paraíba, primeiro parabenizar o companheiro Luiz Couto e o deputado Damião Feliciano por ter votado contrário à redução da maioridade. E aí, desejar ao deputado Efraim, que inclusive foi relator dessa matéria, solicitar uma audiência pública, uma sessão especial da comissão aqui na Paraíba, para a gente discutir, para esse debate ser amplo e, assim, parabenizar a companheira Dilma, sabe? Parabenizar por essa postura de já se colocar contrária, por fazer justamente essa leitura que se faz. Você tem ideia, Lael, o sistema carcerário no nosso país, primeiro, é um sistema que requer uma mudança e requer um estudo profundo. Nos últimos 10 anos, o aumento da população carcerária no nosso país foi de 511 apenados e apenadas. Para você ter ideia, a população nesse mesmo período cresceu 42%. Então, assim, o sistema que está precisando de uma reflexão e de uma mudança, como é o sistema carcerário, você propõe que um adolescente que hoje em dia já tem, sim, as medidas de privação de liberdade, ele vá para esse sistema. Não irá resolver. Eu costumo dizer, sabe, Lael, que quem propõe isso chega a ser desumano, sabe? Parece que a pessoa não tem amor ao próximo. Porque não é você pegar um crime, lógico que um crime bárbaro comove todas as pessoas, é você olhar assim e dizer, eu escuto, leve para casa, né? A solução não é levar para casa. A solução é investir em política pública de prevenção, para que cada vez menos adolescentes, dentro daquele perfil que eu coloquei, que é a situação de pobreza, que são negros, que são oriundos do meio popular, que tem um contexto de negação de direito. Então, esse quadro do sistema carcerário no Brasil e essa ampliação e uma realidade que não socializa ninguém, não ressocializa, a gente tem que ter cuidar das gerações, é o nosso futuro, Léo. É o futuro do nosso país, são os jovens, são os adolescentes que precisam, sim. Quando eles estão na unidade, teve as Olimpíadas de Matemática, sabe quantos adolescentes da Paraíba participaram das Olimpíadas de Matemática de privação de liberdade? 22. E desses 22, 8 adolescentes privados de liberdade no nosso estado participaram das Olimpíadas, da etapa nacional das Olimpíadas de Matemática. E, assim, está perto hoje dos adolescentes, sabe? Primeiro, assim, me dá claramente a certeza de que o que falta é oportunidade, sabe? Que o contexto que a gente tem dentro das unidades é o contexto socioeconômico que se apresenta fora. E aí, vamos discutir, vamos atacar quem tem que atacar, vamos atacar o narcotráfico, vamos atacar o crime organizado, mas nós não podemos tratar a consequência como causa. Os adolescentes, eles são consequência disso, consequência de uma negação de direito, e a única forma que encontra é se inserir dentro do crime organizado e no narcotráfico. Vamos construir escola em tempo integral? Vamos fazer o debate, mas vamos fazer o debate de forma séria. Vamos fazer o debate não jogando para a população um crime bárbaro que acontece e que tem um adolescente envolvido, e fazer uma mídia que criminaliza a juventude, que é negra, que é pobre. E, assim, vamos mudar o mundo, né? Vamos construir uma sociedade justa. Vamos, de fato, fazer... Assim, não é na nossa geração, Lael. Só para, se der tempo, para a gente fazer uma reflexão. Década de 90. Perceba, década de 90, o projeto neoliberal crescia nesse país e no mundo, né? Vinha-se como salvador. O que é que dizia naquele momento? Que a redução do Estado nas políticas públicas seria o lance, né? Seria a solução. E o que é que provou? Que tirar a política pública do Estado, da política pública de educação, de saúde, faz com que hoje, essa juventude que hoje está na privada, ela é reflexo dessa década. Ela é reflexo, e assim, quem acredita de fato que não é hoje. Lógico que a gente quer vivenciar
as coisas boas. Mas o que eu penso são nas gerações futuras, sabe? São nos meus filhos, nos meus netos, nos filhos dos outros. Ou seja, para que a gente tenha condições de investir em prevenção hoje e que o futuro seja mais bacana. Que a juventude não seja criminalizada e que os filhos dos pobres não precisem ficar privados de liberdade. Dos que estão privados em liberdade, presidente, qual a estrutura que existe hoje para que a gente possa esperar que, de fato, eles voltem à sociedade pensando num destino diferente para eles? Isso que eu já até tinha pontuado, mas... Obrigada. Mas vou pontuar assim de forma bem tranquila. Hoje, quando o adolescente chega na unidade de internação, nós temos escola, em uma parceria com a Secretaria de Educação, que funciona e funciona bem. A prova disso são os 8 adolescentes que foram aprovados no último Enem e que estão hoje matriculados na UFPB e na UFCG. Nós temos os cursos profissionalizantes através do Pronatec. Nós temos outra coisa que a gente está retomando com o DETRAN, que é um projeto chamado Sinalizando Vidas. Os adolescentes são capacitados em emplacamento, vão para a construção de placa, recebe a profissionalização, recebe a oportunidade de trabalho. Inclusive, eles são, lá no DETRAN, exemplo, são trabalhadores muito bacanas. Você tem as oficinas terapêuticas e ocupacionais, que aí, ou seja, hoje, com todas as dificuldades, sabe? Com todos os desafios, a política de socioeducação no estado da Paraíba, ela tem funcionado e tem funcionado bem. Nós temos hoje o tempo integral lá. Nós temos hoje o que tem que ter. A gente tem os adolescentes na escola, no curso profissionalizante, nas oficinas terapêuticas e ocupacionais. Para tu ter ideia, fruto dessas oficinas, Léo, um menino gravou um CD, ele recebeu a liberdade na última semana, estou muito feliz, desejando toda sorte. Uma menina Nataliene, eu falo porque ela já deu entrevista, já se colocou. Olha que história. Ela chega na unidade de internação grávida, ela tem um bebê dentro da unidade de internação e hoje ela está livre, só que ela passou no vestibular quando estava interna. Ela fez o curso da padaria escola, que é outro espaço que se tem lá, uma padaria escola direcionada só para os adolescentes que estão privados de liberdade. É uma história que deu certo, inclusive você podia convidá-la, sabe? Ela está dando entrevista aí, está se mostrando e é bom que se mostre mesmo. Para você ter ideia, a questão que eu já coloquei, né? A questão de você... No ICEJA, que é o Exame Nacional, 300 adolescentes foram inscritos no ICEJA para ver a questão de como é que estava o nível deles na escolaridade. Hoje, com certeza, existem muitos casos de sucesso de adolescentes que estavam privados de liberdade e que voltam para o convívio do território com outra roupagem, com mais condições de vencer, sim, isso que a gente tem que lutar, que é contra o narcotráfico, contra o crime organizado e contra a falta de oportunidades. Aí deixa eu voltar o debate para o pós-internação, que a senhora vem demonstrando aí o que precisa ser investido nesse pós-internação. Quais são hoje os principais motivos que faz esse menor ser reincidente e acabar voltando para uma internação ou já depois de maior de idade para um presídio? Olha só, tu falas de reincidência. Aí vamos linkar com o sistema prisional, que é o que se propõe, né? O sistema prisional hoje é mais de 70% de reincidência. Na socioeducação, no país inteiro, é 0,7% de reincidência. 18% de reincidência. A Paraíba é, inclusive, um dos menores índices de reincidência, tá entendendo? De retorno desse adolescente para a privação de liberdade. Então, é a prova real, sabe, Lael, de que não resolve, de que a gente tem que investir, sim, em prevenção e eles, quando estão privados de liberdade, a gente tem que investir lá na socialização para que volte para o território bem. Esse reflexo da Paraíba se tornar aí um exemplo, é uma referência para o país, essa baixa reincidência, acaba sendo espelho aí? Olha só, nós temos o Fórum Nacional de Gestores e Gestoras em Socioeducação, inclusive a gente vai estar se encontrando agora esse mês em Salvador, né? E aí as experiências positivas que são colocadas, a gente tem muito que avançar na Paraíba, mas a Paraíba, nessa questão da universidade, hoje nós somos o estado que mais inseriu o adolescente privado de liberdade, proporcionalmente falando, dentro das universidades. Nós somos um estado que teve uma peça das meninas sobre a Lei Maria da Penha, que foi se apresentar na FUNAD, ou seja, você também trabalhar os temas transversais através das oficinas terapêuticas. Eu acho que a Paraíba está avançando bem e a gente espera avançar muito mais. E aí é política do governo, não pode ser uma coisa que esteja lá e que seja pontual. Não, essa crescente ela tem que acontecer e acontecer sempre.
Queria agradecer aos familiares, às mães, os pais, as avós dos adolescentes, que através do Eixo Família têm nos ajudado por demais no processo de socialização e no retorno ao território. Ou seja, estamos caminhando muito, mas muita coisa falta para ser feita. Presidente, quem defende o discurso da redução bate muito na tecla de que temos uma legislação ultrapassada. A senhora concorda com isso? Qual a sua opinião a esse respeito? Lógico que não, lógico que eu não concordo. É tanto que o que é que acontece? Eu vou dizer mais uma vez o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza na questão da privação de liberdade. Se o adolescente for cometer um ato infracional e ele for para a internação, ele pode passar. E se o ato infracional for grave, ele passa sim. Ele passa 3 anos privados de liberdade, ele passa mais 3 anos, possivelmente, numa semi-liberdade, e passa mais 3 anos em liberdade assistida. Como é que um adolescente que passa 9 anos cumprindo uma medida pode dizer que não teve nenhuma punição? Lógico que se tem, mas se tem na perspectiva dessa juventude voltar para o retorno, entendeu? Então, assim, a legislação, o Estatuto da Criança e do Adolescente deixa claro quais são as medidas. O que falta, aí quem quer fazer o discurso fácil, diz que não faz nada. Diz, mata, rouba e não acontece nada. Isso é mentira, isso é uma inverdade. Tem 600 adolescentes privados de liberdade no estado da Paraíba e um índice baixíssimo de homicídio e tentativa de homicídio e latrocínio. Maior incidência dos adolescentes é a questão do narcotráfico. É por isso, Léo, que a gente tem que ir na causa. A gente tem que combater o narcotráfico, a gente tem que combater o crime organizado e a gente tem que investir em política pública de prevenção. A senhora falar aí no que a senhora chama de discurso fácil, é de fato que a gente escuta muito. Às vezes, eu já presenciei pessoas assistindo depoimentos de menores e dizendo, tá aí agora, se passando por bonzinho, mas matou, mas roubou. E meio que a sociedade não dá um crédito à possibilidade de ressocialização daquelas pessoas. Eu queria que a senhora pudesse passar um recado para a sociedade, para quem não acredita na possibilidade de que alguém que matou, alguém que traficou, possa de fato mudar, possa seguir uma vida em outro rumo. Sim, como eu já tinha colocado, né? E aí falar para quem está ouvindo. Primeiro, é uma honra imensa estar na socioeducação na Paraíba. 600 jovens, oriundos do meio popular e da raça negra. Contextualize, veja de qual contexto esse adolescente chega. São adolescentes de um contexto de negação de direito. E reflitam, apenas 0,5% dos atos infracional cometidos pelo adolescente são de alta gravidade, que é a questão do homicídio e da tentativa de homicídio. Todos os outros é roubo, furto, a questão do narcotráfico, eles são conquistados. Então, acho que se você bota um crime assim, que aconteceu e um adolescente participou, você é a favor ou você é contra? Vai matar sua mãe, vai entrar, vai estuprar, vai matar. E, na verdade, a grande maioria dos adolescentes que estão privados de liberdade foi um ato infracional de pequena gravidade. E aí eu queria que refletisse. Vamos fazer o debate e vamos investir em prevenção. Vamos cobrar de quem... E o ciclo da política pública, sabe? Se você tiver sociedade civil organizada, que faz o papel e faz muito bem, quero parabenizar os órgãos de controle. Se você tiver o judiciário comprometido, e aqui da Paraíba queria parabenizar a doutora Antonieta, doutora Catarina, que é promotora, pela questão, a gente tem uma cumplicidade muito grande. Toda quarta-feira elas vão para lá fazer as audiências dentro das unidades de internação. Se você tiver sociedade civil organizada, judiciário, executivo, nos 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal, cada um assumindo a sua responsabilidade, e um poder legislativo legislando realmente, como é o caso da nossa Câmara, a favor de que se implemente política pública de incentivo à juventude, com certeza a gente vai ter outro quadro. E é esse quadro que eu desejo. Nada mais. A gente já precisa encerrar. Presidente, muito obrigado pela presença mais uma vez, pelos esclarecimentos aqui, portas sempre abertas para a senhora. E assim, parabéns, viu? Você é maravilhoso. Eu agradeço em nome de toda a equipe. Valeu. O Câmara Aberta de hoje termina agora, mas você pode manter contato com a gente sempre pela internet. Na fanpage facebook.com/TV Câmara JP é possível rever nossos programas, sugerir pautas, deixar um comentário. Nosso canal no YouTube também é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Tchau.